O meu nome é Duílio Antônio Tremé. Eu residia em Palmeirim, minha mãe do Rio Grande do Sul, eu vim para Palmeirim, e Palmeirim eu comecei a trabalhar com artefatos de couro, vim morar em Bom Sucesso. Tá, então... Quantos anos o senhor tem? Eu? É. 87. Vim morar aqui e eu fui numa casa particular, né? Morar numa casa particular. O meu pai me arrumou, que eu, constante sangue no nariz que saía quando esquentava o sol. Então tinha o Assis Tremé, que já faleceu, que tinha artefatos de couro aqui com sapato, arame de cavalo, tudo, cintas, tudo assim, era feita por ele, né? Daí aprendi com ele e comecei a fabricar, sei fazer essas cintas, né? Esses troços em uma casa particular. Eu morava em casa particular. Casa do senhor. É. A casa particular era a sua casa. Não, minha casa de vizinho, casa de terceiro. Então o senhor pagava aluguel? Eu pagava aluguel. É, assim para trabalhar, né? Eu pagava aluguel. Depois se passou o seu tempo, eu era solteiro, ainda comprei esse terreno aqui com a casa de madeira. Comprei esse terreno aqui com a casa de madeira. Eu antigamente sim não tinha carro para coisa, máquinas também não existia, né? Então quando eu comecei, função um pouco de política, que foi vereador, o Schwirtz, lá o José Swirtz. o José Schwirtz, trazia o combustível aqui, que tinha alguma patrulhinha, que ainda está hoje, que foi a primeira que o Palmeirim comprou ali, né? Ele trazia e o vereador acompanhava as máquinas todas. O vereador acompanhava as máquinas que era para fazer. E os Schwirtz trazia o combustível de manhã, levava o empregado, né, da máquina, algum tratorzinho velho, alguma coisa, draga, eletro, escavadeira não existia. Né? Patrola e o trator. Patrola um tratorzinho. Então a gente até dava refeição para o vereador e os Schwirtz vinham pegar de noite. Então o vereador acompanhava o serviço. Naquele tempo não se ganhava nada. Era amor à camisa. Mas era vereador por onde? Palmeirim. O senhor era vereador? Sim, senhor. Isso, e antes? Antes do senhor... Antes de ser vereador? Antes de ser vereador, como é que o senhor lembra da região? Como é que era o lugar aqui, quando chegou para morar aqui, como era? Quando eu cheguei para morar aqui, não tinha condição, não tinha nada, tinha um comerciante ali, né? E tinha uns carroceiros que puxavam o produto da colônia até um armazém ali. Depois um caminhãozinho do Ângelo Locatelli, ele puxava o Chevrolet 49, puxava com corda para as estradinhas. E nós para ir com corda e Palmeirim assim, ia de carona com esse... Ou senão eu ia a pé. Para visitar o pai e a mãe, quando era coisa, ia a pé. E o resto era amizade, assim, entre o povo, porque não tinha. Tinha uma escola velha que o antigo professor Gueno, Antônio Gueno, lecionava. Né? Depois faleceu de idade ali. Então tinha uma escola de madeira fabricada assim para a comunidade. Era a comunidade que construía as coisinhas assim, porque não tinha ajutório, não tinha coisa assim, né? E para ir assim, ia a pé, e para o Palmeirim, coisa, ia a pé. O que o senhor lembra que a comunidade construiu? Naquela época? É. Naquela época foi construída uma igreja, que existia uma igreja aí no Potreiro, que tinha uma invernaria, um potreiro, existia uma igreja de madeira lascada. É? Havia muito, como é que se diz, muito caboclo de origem, né? Caboclo ali. Depois foi entrando outras pessoas e foram construindo uma outra igreja antiga que será com uma serraria com motor, serrava no mato, assim, derrubava a madeira e com a circular abria a coisa e fazia a igrejinha. Feita uma escola aqui em cima, escola e igreja. Fabricada pela comunidade, que nem ajudava com nada, né? Que o professor Guilherme começou a lecionar.
Eu vou falar e se aquilo que eu disser para o senhor que está certo, o senhor explica. A comunidade dava o terreno da escola e construía a escola. Sim, Dava o terreno para a igreja e construía a eu igreja. construí a igreja. Ela dava o terreno do cemitério Construí assim. O Tá. cara cuidava do cemitério. e ela também dava, não em todas as comunidades, porque em algumas comunidades a bodega era o clube também. Era o clube da sociedade. Tá. Era da Tá, sociedade. então, em algumas comunidades tinha dono. O clube tinha dono porque ele que construía. Sim. Mas em outras comunidades era a comunidade que construía. É isso? Uhum. É bem assim como eu falei? No começo ali foi recebido quando a empresa Morassuti e Fabiani aí deram uma chacrazinha para o cemitério, outra para a igreja, coisa, e a sociedade construiu em cima. E daí assim de bar, restaurante, assim era tudo particular. A igreja naquele tempo não se envolvia só em festa. Sim. Mas a comunidade sempre tirava dinheiro das famílias para construir coisas que serviam para a comunidade. Sim, sempre. E todo mundo ia trabalhar. Que nem na estrada, que nós para abrir uma estrada para ir para o que não tinha máquina, Concórdia, a gente fazia os dias de estrada. Tinha os responsáveis que marcava, tu ia trabalhar um dia, ele marcava o dia que tu ia trabalhar. Porque tu tinha que pagar os dias de estrada do terreno da comunidade, tu tinha que pagar um tanto de dia de estrada trabalhado. Então eu já daquele tempo, eles já me deram um bloco, quem ia trabalhar na estrada não estava, fulano, ciclano veio trabalhar tal, entregava nas prefeituras. E daí ele ia com aquele recibo, aquela notinha do bloco, da prefeitura não pagava a taxa no terreno, assim, de conservação, sei lá. E se não ia trabalhar na estrada, pagava. Pagava. Porque chegava o fim do mês, a prefeitura cobrava e tinha que pagar. E tu ia com a junta de boi e o arado, abrir valeta, tá vendo? Daí tu ganhava 2 dias. Valia 2 dias. Mas vezes tu devia 8 dias, em geral, na colônia. Era 8 dias trabalhado. Se ele ia 4 dias com boi e arado, então ele descontava 2 dias cada vez. Ficava pago. Tá. E o senhor viveu o tempo que foi aberto as estradas? Bem, quando foi aberto as estradas, aqui para baixo do Retiro, aqui embaixo, São José, fora daqui, a comunidade ia com picareta e pá, onde tinha uma sanguinha, um buraco, abria um valo, e alguém com boi derrubava uma árvore bem comprida, de madeira de lei, e atravessava 2 árvores assim, depois com o serrote fazia uns pau compridos e atravessava em cima assim, para fazer um bueiro. Estava 2 árvores assim. Depois atravessava, fazia com o serrote, porque não tinha coisa, você não tinha nada, tudo no braço, né? E depois enchia de terra, uma picareta, uma pá. Para passar alguma coisa por cima, Tá, porque tinha uma sanga, um buraco. Tá, isso era os bueiros. E as pontes? As pontes eram de madeira, ou quando chovia muito, tinha um val. Tinha assim que jogavam pedra dentro do riozinho, do rio, aí tu passava, dava val a cavalo. Se era meio altinho, daí tu passava a cavalo, tu botava na garupa, te levava para o lado de lá, depois passava para o lado de cá. Como não tinha ponte, as primeiras coisas. Porque aí no moinho, como não tinha moinho aqui, nós ia lá perto de Lindóia, lá na linha, esqueci o nome, tipo Mirinha Lindóia. Tinha um moinho aqui, que era um pique, para ir para o Mirinho, o cara ia a cavalo no moinho, lá perto de Lindóia. Só um minutinho, deixa eu trocar uma coisa aqui agora.
O senhor estava falando então que cortavam as árvores compridas, madeira de lei para passar em cima do val e tal. Como é que eram essas árvores? Conta pra gente. Geralmente era bem grossa assim, né? Como é que se é o nome? Aquela que é lá da grossa e da alta, gabriúva, ou um angico, né? Uma certa época a gabriúva era alta, uma estrutura assim, né? Comprida. Então a gente cortava madeira de lei. Hoje que se é madeira de lei, que antigamente, né? Então atravessava para fazer, para passar a estrada. Que ano que era isso, o senhor lembra? É. Que o senhor fez essas pontes aí quando era? Anos 40, anos 50? Olha, essas pontes ali foi bem antes. Antes de criar o município de Pumirim, logo foi criado o município. Quando foi criado o município também, nós fazíamos essas pontes como vereador e fazíamos essas pontes. Depois da prefeitura no principal, aqui em Pumirim, no caso, a prefeitura fazia, da Concórdia, Pumirim, né, que dava um ajutório, Pumirim fazia. Mas no interior aqui, era Bar de Retiro, São José, Borges, coisas, era tudo feito pelo operador, pelo funcionário que tinha terra e tal, né? Construía bueiro. Seu Duvilho, o senhor foi vereador da primeira legislatura de Pumirim. Sim. Vital foi prefeito provisório e uns meses depois Savarino foi eleito prefeito. Certo. E o senhor foi eleito vereador. Além dessa questão de que, digamos, a máquina vinha para Bom Sucesso, vinha para o interior, de graça o senhor como vereador ia acompanhar e trabalhar junto. Sim. Tá. O senhor lembra quais que foram as primeiras providências, os primeiros trabalhos quando Ipumirim foi emancipado? Os primeiros trabalhos foi emancipado e não tinha como ter máquina, né? Não tinha máquina, então o prefeito tinha umas aberturas do município de Concórdia, né? Que reabriu essa estrada do Sucesso e Pumirim, no caso, né? Que foi o município de Concórdia, e depois o prefeito arrumou um caminhãozinho lá de Florianópolis, um caminhãozinho caçamba. Então, onde tinha buraco tolador aqui nas estradas, o motorista vinha lá de Pumirim e nós com as pá, como eu falei antes, que trabalhava, descontava os dias, pegava o pessoal para carregar de pedra esse caminhãozinho para levar nos buracos, nos toladores, para trancar, para passar o caminhãozinho. Que transportava, naquele tempo, trigo, milho, algum porquinho que criava um solto. Não existia esse chiqueiro, não existia, né? Aí criava a maioria para baixo, eu criava aqueles porcos soltos. E na Câmara de Vereadores, o senhor era vereador. Sim. Lá na Câmara de Vereadores, que assuntos que vocês discutiam quando Ipumirim foi emancipado? A gente lidava lá para discussão de câmara e coisa. Tudo era assim, uma amizade, né? Que não tinha como agir algumas coisas. Que tinha que fazer assim entre o povo, né? E o povo ajudar a prefeitura para o prefeito organizar algumas coisas para o bem do município, né? Então ajudava, todo mundo andava difícil, aquele vereador que fosse contrário ao prefeito, que criticasse o prefeito, né? E então o vereador também não recebia nada. Então dava todo mundo a mão na cabeça e tudo a favor do prefeito para o município progredir, né? O município progredir, então todo mundo era a favor do município. E o prefeito discutia com a comunidade, os vereadores conversavam com a comunidade para ver o que queriam fazer, como queriam desenvolver, o que ia acontecer. Sim, conversavam, mas a verba não tinha, a verba era pouca, o município era assim, como é que eles dizem, também pobre, né? O município recém começou, né?
Então a comunidade pedia para isso, pedia para aquilo, né? Depois que a comunidade se formou mais tempo, daí foi conseguindo escola básica, foi conseguindo o campo pela prefeitura, pedidos de vereador, meu pedido até, né? Nós temos um campo que hoje está fechado, lembrado desde aquela época da construção, né? Conseguimos uma escola básica, aí com o tempo tanto de trabalho, né? Foi tudo um trabalho assim organizado junto com o povo, né? Também o povo, aquele tempo, o povo ajudava muito o vereador, assim, né? O vereador precisa disso, não precisamos daquilo, fazer isso, vamos fazer daquilo. O povo ia na prefeitura para conversar com o prefeito? A maioria com o vereador. A maioria com o vereador. E como é que era essa conversa? Onde é que o senhor recebia as pessoas para conversar? Ai, volta, sim, também particular. Aqui em casa, em volta ali, uma festinha, num coisa, um leilão, o que ia fazer? Também precisava isso, precisava aquilo, né? Precisava fazer isso e tal, então era muito simples, né? Alguns chegavam aí no trabalho que eu fazia em casa, pediam alguma coisa, né? Assim quando encontrava, assim conversava, nós conversávamos junto. Era bem informal, então. O pessoal era mais fiel, assim, sabe? Né? O vereador era respeitado. Depois, passei um tempo aí, quando eu assumi de vereador, assumi a causa de justiça, de delegado. Quando subiu o delegado em Pumirim, o vereador, ele, como é que se diz, cuidava da comunidade. Qualquer coisa que acontecia muito naquele tempo, soltura de gado, para cá, gado para lá, entrava na terra dos outros, comia o milho e outro plantava, comia o pasto. Daí dava aquela encrenca entre vizinhos. E daí o que acontecia? O vereador se intimava os homens ali. E conversava com o pessoal, tu fecha aquele gado, tu fecha aqueles cavalos, tu não pode deixar todo, porque o vizinho plantou, porque isso, porque aquilo. Era tudo, chamava o vereador para isso. Para apaziguar. Então, se o vereador, assim, no caso, não conseguia de ter amizade entre os dois, de alguém pagar alguma coisa, naquele tempo você costumava de dar uma olhada, olha, essa criação estragou 2 sacos de milho. O cara dizia, não, a criação do homem ali me estragou 10 sacos de milho. Não pode. Eu estou vendo aí, vou lá ver. Não, aqui estragou 2 sacos, vizinho. Mas que 2 sacos não dá. Tá me enrolando. Então tu paga 2 sacos de milho para ele. Não. Aí pagava 2 sacos de milho pelo estrago da coisa. O senhor falou também que puxavam trigo, que puxavam milho. Tudo de carroça. Como é que era o plantio do trigo, do milho? Conta, assim, como começava essa lavoura? A lavoura costuma, no começo, era costumava tudo de enxada. Que começava a derrubar a mata, tudo de enxada. Eu de piá, eu tinha, eu acho que uns 17 anos por aí. Eu estava de pensão ali no bar, no restaurante, e o homem plantou pro mato ali no fundo. Então nós tínhamos direito de derrubar uns 20 metros cada lado da estrada para reabrir, né? E daí aquele mato eu plantava. E eu fui ajudar o vizinho lá, plantei uma meia, 2 sacos de trigo, tudo na enxada. Roda dos tocos, roda dos pau, e plantei tudo na enxada. 2 dias de manhã, carpi, né? O peão dele vinha trazer um grude de meio-dia, nós sentávamos embaixo de uma árvore e comia aquela comidinha que chegava lá no fundo, 2 quilômetros longe, 3 de a pé que os caras iam levar. E depois media na enxada de novo. E da vez construía, tinha os caboclos que faziam esteira para cobrir. Então ia no mato, pegava umas forquilhas, botava umas varas em cima, pegava aquela esteira que fazia um baraco, né? Fazia um coberto. Daí colocava todo o trigo lá dentro, né? Que cortava, colocava lá,
Quando vinha uma máquina, que ela vinha aí do oeste para cima de Rafael, que sabe, 1 mês, 2, 3 depois. Está chegando, o triadeiro está chegando. Então um ia ajudar o outro ia ajudar o outro. Quando chega aqui para Imaial, os trios lá, reclina. Tudo triadeiro. Esperar quando ela vinha, quando chegava. Da vez tinha só lá e para o Mirim. Vez que por aqui não tinha, e vinha vindo. Tinha que estar no coberto tudo, senão não durava. E o milho, da vez o pessoal já vendia o milho, descascava e tinha uma maquininha, a buque assim. Nós de piazada, me valeu, parecia o pai se grudava naquilo lá para tocar, outro descascava a espiga e jogava dentro para moer. Seu Duvílio, o que vocês... Tá, a comida era arroz, feijão, massa, pão... Arroz, feijão, massa, pão. Tá. Não tinha geladeira naqueles anos. Não existia. Então dava o quê? Caneava porco, fazia salame, pendurava no lugar fresco. E a carne era cozida, botava num tacho, vendo uma lata fechada com tampa, com banha. E quando os casais que fazia comida, tirava, conforme o pessoal que tinha para comer, tirava fora daquela lata, né? E cozinhava para meio-dia. Vou comer a carne. Tá, mas vocês caçavam e pescavam. Sim, sim, sim. Tá. O que vocês caçavam, com que arma, o que vocês pescavam? Pescava nos rios, no rio, eu ia pescar traíra com minhoca, com carne de porco, carne assim, ia pescava, ia com minhoca. Ou se não, tripa de galinha. Tá. E Tava tripa de galinha, ia pescar, e abria o peixe, que não tinha freezer para colocar, mas pegava bastante. Abria o peixe, estaqueava com taquarinha, assim, abria. Tipo bacalhau, né? Com taquarinha, espichava e colocava em cima do fogão, assim, para secar, ó, de chapa, fogão, secava. E aí quando... comia dias depois? Comia até 8 dias, 1 mês depois, 2. E dava bastante peixe? Dava, naquela época dava. Ih, dava muito peixe. Tá. Não precisava ficar muito tempo para pegar, não. Tá. E o que vocês caçavam? Caçavam? Mas era passarinho graúdo, né? Assim, paca, cutia, algum veado mais difícil, né? Existia muito mato, assim, que era mais cutia e paca. Esse bichinho caçava, né? Se não armava lá fazia um repucão de madeira, um negócio assim, armava com comida embaixo, de vez em quando ia lá ver, e pegava os passarinhos também graúdo, cevava no mato assim, depois pegava cipó e madeirinha, tudo cortada, madeirinha assim, mais comprida, mais estreita, e fazia uma armação assim, tudo de madeira, e armava com petrecho assim. Quando botava uma espiga de milho lá no fundo, quando ia mexer na espiga de milho, eu desarmava e pegava o passarinho. Quando ia lá, pegava o passarinho. E esses passarinhos dava para pegar em quantidade de fazer almoço, janta? Sim. Assava? Pegava, daí da vez a gente pegava muitos, eu não fiz, mas muitos aí faziam um viveiro de taquara. Cortava taquara, cortava galho fino, assim, tudo fincado no chão, e atado assim com taquara, com outro assim, feito um viveiro. Daí pegava aqueles passarinhos que pegava na gaiola assim e colocava lá dentro. Quando tinha 20, 30 ambu ou uma coisa, daí chamava até os vizinhos, a família, fazia aquelas passarinhadas, cantarola, vinho, cantava e cozinhava aqueles passarinhos. Fazia um filó. Fazia um filó. Como é que eram os filó? O filó era cantoria, com velinha ali, com vela. Era cantoria, assim, com um vinhozinho, com as frutas, colhia do mato, né? Chimarrão. E se acabava cantar, cantoria.
Tudo divertido, tudo cantoria. O senhor falou que trabalhava com couro. O que o senhor fazia com couro? Eu, falar a verdade, fazia um pouco de tudo. Quando eu comecei aos 14 anos, foi junto com o meu primo, que eu já contei antes, e daí fiquei 2 anos aprendendo com ele e trabalhando. No primeiro ano eu associei com ele a meia. Nós fazia calçado, nós fazia cinta, nós fazia perã para cavalo, nós fazia retranca para puxar para carroça. Nós fazíamos um pouco de tudo. Assim, depois tinha o Valmiro Bugoni, que já faleceu também, o Cid Tramep também faleceu, que eram os companheiros que trabalhavam junto, né? Daí eu comecei a trabalhar em coisas de repatos de couro, assim, mais grosseiro, né? E eles ficaram trabalhando com calçado, chinelo, bota, assim, tudo fabricado em casa. E tirava a medida do pé, assim, para fazer, botava o pé no chão, assim, media aqui, media na frente, media atrás, e fazia o calçado apropriado para aquele pé. Tá. E quem que comprava os produtos de vocês? A colônia. Comprava Só a colônia. para pessoa e para o trabalho. Para o trabalho, para a pessoa, porque aquele tempo não tinha bota de couro, assim, de plástico, não tinha nada, só de couro, né? Quem usava no espinho, assim, no lugar perigoso, era bota de couro que a gente fazia, né? Construía, né? E fazia. Tá. E os cavalos que ocupava para cargueiro, para puxar a carroça, coisa, eu fazia as retrancas, aquele nós que ia para os cavalos, tudo, para ele, aqueles couro para ele puxar a carroça. E o couro que o senhor usava era couro de quê? De gado. Tá. E como o senhor conseguia esse couro? Nós conseguimos Erechim. Daí até Ipumiri, depois ia para o core pegar o ouro e Erechim, pegar os couros. Comprava em metro? Sim, comprava em peças, né? Dizer que o couro é metade de um boi cortado assim, a metade, sempre eles cortam né, inteiro, a metade, então tá uma pele. Quantas peles que é? Uma, duas, tal pele, assim, só de pele, né? Então eu comprava tantos pedaços assim, né, de couro. Tá. Depois eu, Ciro Tremer não tinha, porque trabalhava mais com sapatria, eu trabalhava com couro grosso, eu comecei a colocar um curtumezinho, ia pegar o ingrediente no fazolo lá em Erechim, e colocava o ingrediente num tanque e eu mesmo curtia o couro, pegava o couro de boi, preparava, curtia e trabalhava. Mas daí, de um certo tempo, o senhor começou a produzir o seu couro. Sim, isto. Tá certo. Uhum. Trabalhei 25 anos. Sim. Até tem uma máquina ali dentro ainda. Está guardada. Tem muita coisa guardada aí. E aqui em Bom Sucesso, o senhor ajudou a construir a igreja, a escola? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Tá. E qual que é a sua lembrança de maior preocupação, assim, que o maior problema, coisa mais difícil que foi lidar na política? Na política, naquele tempo, o município, quando era Concórdia, era um pouquinho mais, assim, difícil, assim, com o pessoal. Mas quando criou o município de Pumirim, era tudo mais fácil, mais, assim, coisa, né? A política, para dizer a verdade, dificuldade mesmo. Dificuldade quando eu subia a vereador em Pumirim, que não recebia, né? Eu aqui em Pumirim também tinha despesa. Depois comprei um carro mais tarde, um carinho para coisa, e não recebia, né? Da vez o dinheiro não era tão fácil, e tinha gasto em Pumirim, pagava hotel para ficar, né? Daí comprei um carro, era combustível sem receber, né? Sim. Daí eu disse para o prefeito, prefeito, me dá o dinheiro aí para despesa, né? Aí você tem despesa para cá e para lá. Ele disse, eu não vou poder, eu vou pagar um churrasquinho para você, né? E daí, um certo tempo, o vereador tinha um projeto
lá dos senadores, deputados lá, que o vereador recebia só cada 6 meses. Recebia só cada 6 meses. Eu estava 5 meses para receber os ordenadinhos. Ela disse, o prefeito, mas paga lá o adiantado. Eu não posso pagar adiantado, tenho que esperar também. E daí esperei o prazo, aí demitiram, cansaram a aprovação lá dos senadores, deputados, não podia mais pagar. É só 100 mil habitantes que podia receber, não recebia. Nossa. Daí fiquei só recebendo dinheiro de 6 meses também. Sim. Fiquei lá. Tá. E lembrança, assim, de felicidade, de alegria, de realização que o senhor guardou? Quando fazia uma festa, o meu prazer era construir, era fazer uma coisa bem pro povo, né? Era construir para ficar uma história da minha pessoa, né? Que eu arrumei, que eu fiz para a comunidade, que ajeitei para a comunidade e para ir para o Mirim, né? Tenho muitas fotos ali que eu tenho aí de inaugurações e coisa, né? Eu fui um líder do prefeito, sabe? E daí o prefeito, ao invés de não ia inaugurar, mandava também para inaugurar aquela escola que construía tudo escurinha para o interior para dar para os alunos, né? Para ensinar para os alunos. Um professorzinho aqui, outro professor lá, né? Então, a única coisa era o São José. Não precisava escurinha, Buenos Aires tem muito longe, mas lá precisava dar 5 quilômetros. Daí na prefeitura, pedi ao prefeito para construir uma escolinha para aquela comunidade lá. Daí o prefeito construía aquela escolinha lá para a comunidade. Colocava um professor lá, Padre Tiro, São José, né? O resto, Padre Tiro, São José, Barra Nova, Borja, né? Então, tudo a escolinha construída. O prazer era inaugurar aquilo lá para o povo. E o prefeito também não podia ir. Eu fui lá no coisa, para lá do Bonito também, aqui para lá do Varanalho, para cima ali, eu fui inaugurar uma também sozinho. O prefeito não podia ir. Daí foi inaugurar lá. Foi a cavalo. E a cavalo lá para inaugurar a escola. Peter. Assim num putreiro. Onde não podia fazer, onde cavocava um pouco, o pessoal ia cavocar, fechava um valorzinho, um campinho de futebol. Pequeno, só para divertir um pouco, se divertia lá, jogava, batia uma bola e coisa, Isso né? seria bom gravar. Tá gravando. Como é que era isso de jogar futebol lá? Onde era? Onde Jogar era? futebol. No começo? É. No começo era ali numa invernada ali que era da falecida Nelci, antes era do Luizinho Benker, que já faleceu também, faleceu com 92, 93 anos. Ele morava ali pro lado do Mocesso, na frente da igreja, aquele potreiro lá. E daí ele deixou nós lá para jogar, nós dormimos um banhado lá com costaneira, passava uma aguinha. Fomos uma serraria, tinha 2 serrarias aqui embaixo. Cerrava aqueles pinheiros e pegava aquelas costaneiras, atravessava em cima lá daquela sanguinha que passava embaixo, botava uma terra para poder jogar futebol, para a água não molhar dentro da coisa. Seu Duvilho, aqui em Bom Sucesso teve uma serraria, não sei se ainda existe, mas quando antigamente ela era grande, forte, né? Tá. O senhor pode contar alguma coisa pra gente da serraria? A serraria antigamente tinha o Locatelli, tinha uma serraria aqui, era tocada a motor, né? Que serava madeira e tal, e coisa, né? Para construção de casa, depois que abriu porque a estrada aqui, que era parecia com Concórdia, depois de Itumirim, então com os caminhãozinhos já levavam para fora, construía aí. Depois, aí os tempos o Locatelli saíram, pararam, daí veio o Walter Baldes, que está ainda vivo, ele tem 92 anos, ele está ali em Cascavel. Sério que ele está vivo? O Walter Baldes está vivo, sim. Faz 2 anos que foi visitar ele. Está em Cascavel com uma filha dele. E daí o Walter Baldes comprou uma máquina, aquela máquina a vapor, eu acho que tinha aí na escola, não sei se está indo ali, que era do Vai Walter ali, que deu para a escola, para lembrança, está aí a máquina.
né? Então colocou uma serraria. Para serrar a madeira para construir uma casinha, um chiqueiro, um paiol. Né? E as madeiras, elas ficavam só aqui ou levava mais para diante? As madeiras? É. Não levavam para fora. Para O onde? Veio Alto, principalmente, levava ao Paraná. Levava em Cascavel, lá para cima. O Locatelli, o velho Locatelli tinha um caminhãozinho 48, um Chevroletzinho, né? Daí levava para fora com corda, vendia com corda, a cidadezinha mais forte, para o Mirim. Né? O senhor sabe alguma coisa das toras serem despachadas pelo rio, ir até o rio Uruguai para descer para a Argentina? Ou não? Antigamente sim, né? Antigamente no Rio Uruguai eles derrubavam madeira, eu não estou por dentro disso, né? Mas ia a tora inteira. Ia a tora inteira. Sim. Não saía de Bom Sucesso Não, para ir lá no Uruguai? não. Não tinha como você, porque não tinha essa estrada grande para caminhão para transportar, né? Era só gastado aqui, era desdobrado aqui, né? Em tábua ou em madeira quadrada e coisa, transportada para fora. Os caminhãozinhos, depois o Betiato, entrou o Betiato ali, desbravava a barca, aqui era puro pinhal e madeira, tinha aqui o falecido Benker, que era o pai do Luizinho aí, criava criação solta, aqui a 5 quilômetros tinha um portãozinho ali, logo ali na frente, e mais 5 quilômetros, outro portão lá, fechava de bar uns 10, 15 metros, para o pessoal não ter, que tinha os caboclos morando para lá. O resto era dele, mas não era dele, era da empresa e ocupavam tudo isso para engordar gado, porco, solto. Tudo solto. Deixa eu lhe perguntar, aí o município foi emancipado através da Lei Concórdia, né? Sim. Virou Ipumirim. Pronto, nasceu Ipumirim. Sim. E aí teve o primeiro prefeito que ficou uns meses ali, o Vital, né? O Vital ficou uns meses. Isso. E aí foi eleito o Isidoro. O Isidoro Samaris. Isso. Como é que era, assim, vocês trabalhavam de noite, de dia, o Isidoro trabalhava de dia, como é que funcionava a prefeitura na época lá? Quem que era funcionário? Funcionário? Funcionário, eu acho que o bife, aqueles demais que foi depois. Funcionário, eu não me lembro dos funcionários. Mas como era o trabalho lá? Como é que funcionava? Assim, amanhecia o dia, saía o sol, abria a prefeitura, daí o que acontecia? Nós tínhamos função de vereador, no caso, né? Nós ia à noite, a maioria à noite. Quando alguma coisa precisava ser feita, então eu ia falar com o prefeito de dia, né? Sobre os projetos, sobre o que encaminhou no dia antes, sobre o projeto que encaminhar, né? E o que estava assim, na maior prosperidade para ir para o Mirim, né? Um papo com o prefeito. As nossas reuniões eram de noite, né? E o senhor chegava aí durante o dia também lá na prefeitura, daí não como vereador, como cidadão, aí o senhor via a prefeitura? Eu visitava assim porque eu parava em Mirim. Eu era 4 dias consecutivos, né? Assim, as reuniões. Então eu parava e punha em 4 dias no hotel com meu irmão e eu para as despesas eu servia, ajudava a servir churrasco no hotel que tinha churrasco, ajudava a servir bebida, daí ele não me cobrava o almoço, não tinha que pagar o almoço do bolso. Certo. Daí visitava, né? Visitava o prefeito, conversava, os funcionários, não tenho. A prefeitura, o prédio era todo de madeira, então, o senhor lembra como ele era, não? Era tudo de madeira, era uma casinha de madeira, assim, era tudo de madeira. Eu acho que era uma casa de alguém, aquilo lá, que eu não me lembro. Isso está descrito no sorte Que a prefeitura comprou, que ele comprou aquela casa lá, aquele terreno, e depois foi construído a... Mas o senhor lembra como era essa casa de madeira, que era de alguém, não? Oi, eu estou meio por sei que tinha uma casa lá amarelinha, né? Amarelinha, assim, né? Amarela, pintada amarela, de madeira não era tão grande, né? Até as reuniões, no começo, tinha um clubezinho da sociedade,
As reuniões de vereador eram no clube. Porque não tinha. No Clube No- 7. No clube 7 de setembro. É. E daí porque não tinha como ir lá na casinha lá para o vereador. Depois com o tempo lá, que foi modificado, feito Aumentaram um pedaço. um quadrinho que nem isso aqui, ó. Para 7 vereadores, que era em 7. Né, o quadrinho assim, eu fui secretário, fui líder de prefeito antes, né? Então o senhor, assim, faziam reuniões lá no 7. Sim. E que mais que faziam lá no 7? Lá no 7? Que era um clube, né? A maioria das reuniões, depois nós desistia lá, levava os livros e tal, entregava, pegava as datas lá, ia lá no 7. Tinha até a delegacia lá no 7, que não tinha, né? Não tinha delegacia pública em casa. Era tudo no 7 de setembro. Quem que foi quem que trouxe a delegacia para Ipumirim? O prefeito era de Concórdia ainda? A delegacia era de Concórdia antes, né? Depois que quando fosse prefeito, ficou independente de Concórdia, sabe? Daí formou-se a delegacia porque o Vital, não, quem era o Vitor Colato foi bem depois, delegado, o Cantão subiu um pouco, quem que sumiu ali, a delegacia? A delegacia. O coisa. O Bugoni. Ele era vereador. O José. Hã? José O José Bugoni. José Bugoni, que era como coletor da cidade de Concórdia, né? E ele ficou como delegado suplente, a função de delegado por uns tempos. Depois entrou outro delegado, eu não me recordo mais bem. E falando do 7. 7 de setembro. Né? Sim, do Clube 7 de Setembro, a Sociedade 7 de Setembro. O 7 teve um time de futebol de muitos anos maravilhoso. Tá. O senhor pode falar alguma coisa do time de futebol e além do time de futebol, das outras coisas que o 7 significou para Ipumirim? Sim, foi uma representação. Eles foram jogar até lá na Argentina, né? Eles se colocaram, o 7 de setembro era uma potência, sabe? Todo mundo jogava por amor à camisa, ninguém ganhava nada. E cada um queria ser melhor do que o outro, cada um tinha a sua presença no clube, né? E tudo amava a camisa do 7. Né? Foi campeão regional aqui que disputou a presença lá na Argentina com o time da Argentina. Né? Sim, mas o 7 de setembro não foi só o time de futebol, né? Trouxe muitas coisas, 7 de setembro, o clube, começaram a trabalhar o pessoal em cima do 7, já veio o clube, já veio o pessoal de fora, o 7 foi um organizador para Ipumirim. Um organizador de Ipumirim. Tinha muito que trabalhava muito para Ipumirim, tinha os cantores, tinha o Delay, né? No começo lá tinha umas terraziazinhas, né? Tinha mais que lá o cantor já disse, o Bonissoni, né? Tinha uma família grande de Bonissoni, né? Tudo os bravadores, todo mundo trabalhava pela camisa ali, o pessoal de Ipumirim, né? Tem várias famílias, né? Tinha bastante família de Bonissoni. E aí vocês reunidos lá no 7 funcionavam para organizar a cidade. Como é que era isso? Que o 7? Essas reuniões que vocês discutiam, o senhor falou agora que o 7 organizava a cidade, né? Sim, trazia a pessoa de fora, trazia o nome, né? Como venceu Erechim, venceu time de Erechim, venceu Concórdia, venceu para cá, venceu para lá, foi como é que se diz, um campeão, um organizador do futebol ipumirense.
todo partido, a cidade inteira, o município inteiro era 7. Era isso, né? Era assim? Era assim, né? Na torcida dos 7 estava o padre, o pastor, o ateu, todo mundo. Todo mundo. Pode contar a história para mim. Que livro é esse? O que tem nele? Esse é um livro feito para a Universidade de Pumirim de todo o estado de Santa Catarina, né? Um dia veio o repórter aí, tomaram depoimento e tal. Depois recebemos da prefeitura esse maravilhoso livro de todos os vereadores de Santa Catarina. Perdeu o dia, tirando a página. É todo o município de Santa Catarina. Aqui nós temos o prefeito e eu mais Neivor Canton, e Joãozinho da Silveira, que o João Silveira é o Neivor de Neton na vida. Tem mais vereadores de sequência. Isso, olha aqui, ó. Mas esses aqui, ó. Mas o prefeito de agora, que é o Valdir. Olha só. Tinha um bigodão, né? E era piazão, né? Aqui o diploma que eu recebi uns anos depois, homenagem como vereador, naquela época que fui vereador. Foi uma homenagem entrega para os vereadores do município de Pumirim, em conjunto com o prefeito, aos vereadores que serviram naquela época. O que o senhor tem guardado aí, então, mesmo? É uma máquina que trabalhava naquela época, desde rapaz, dos 14, 15 anos. É uma máquina aqui, só que aqui dentro tá uma imundícia. Aqui dentro tá uma imundícia, aqui, ó. Descobri, olha, aqui tá uma coisa. Essa era uma máquina de... Essa é uma máquina que eu costurava couro, fazer petrechos de animal, fazer perama, fazer... botina. Isso é uma máquina... Olha, funciona ainda, hein? Sim, funciona. Ó. A pata dá uma engraxadinha, né? É uma máquina... Não, a máquina é de museu mesmo, essa de museu nada, né? Ainda trabalha, né? Aquele petrechinho lá, que tem uma madeirinha de fora lá. Sim. Aquele lá, eu ocupava para prender couro, para costurar. Costurava com as mãos, sabe? Prendia os couros e botava o pé em cima aqui, botava em cima daquela alavanquinha ali, e prendia o couro aqui, eu costurava e furava, costurava assim as coisas. A boca, a mão. A mão, né? Tudo. E essa balança aqui que o senhor pesava? Essa aí é antiga. Essa aí eu acho que é tempo de solteiro aí, não? Tá certo. Ferramenta aqui. A gente vai guardando as coisas, vão ficando num canto, né? Depois dessa casinha aqui que era a cozinha, daí virou a artefato de couro que fazia algum servicinho extra, que deixei de trabalhar, daí fazia algum serviço extra, então tinha as máquinas aqui, até 3 máquinas, o resto eu vendi. Então eu fazia aqui dentro. Quando chovia, fazia algumas coisas, alguma encomenda assim para o pessoal e fabricava aqui. Uma vela com um aladim, da vez com um carbureto, eu trabalhava até 11 horas da noite. E artefato de couro e coisa. Depois levantava às 7 horas, ia trabalhar, às 8 ia tomar um café. E até 11h30 ia almoçar lá particular, almoço na casa particular, né? Não tinha hotel, não tinha nada, né? E daí começava a trabalhar de novo. Mas já tinha comprado aqui. Eu comprei aqui na época de solteiro ainda, casei com 23 anos de idade. Dos 14 até os 23 eu consegui comprar esses terrenos, tudo essa quadra aí que eu vendia aqui, isso aí, né? Era puro mato aqueles tempos lá. Né? Consegui comprar esses terrenos aqui. Eram 3 chácaras do Morassuti e Concórdia, Fabiano e Morassuti, que tinha essas glebas de terra aqui para ter uma empresa lá no Rio Grande do Sul, o Fabiano e o Morassuti.
Daí eu comprei 3 chácaras do Fabiano que morava em Concórdia. Esse é um livro feito para a Universidade de Pumirim de todo o estado de Santa Catarina, né? Um dia veio o repórter aí, tomaram depoimento e tal. Depois recebemos da prefeitura esse maravilhoso livro e todos os vereadores de Santa Catarina. Perdeu o dia, tirando a página. É todo o município de Santa Catarina. Aqui nós temos o prefeito e eu mais Neivor Canton, e Joãozinho da Silveira, que o João Silveira e o Neivor ainda estão na vida. Tem mais vereadores de sequência. Isso, aqui, ó. olha aqui, ó. Mas esses aqui, ó. Olha o prefeito de agora, que é o Valdir. Olha só. Tinha um bigodão, né? É. E era piazão, né? Aqui o diploma que eu recebi uns anos depois, homenagem como vereador, naquela época fui vereador. Foi uma homenagem entrega para os vereadores do município de Pumirim, em conjunto com o prefeito, aos vereadores que serviram naquela época. Seu Dovílio, nos conte em italiano como era aquela história de pegar carona em caminhão de porcos e que enquanto viajavam colocavam os pés em cima deles. Conte aí pra gente. Aquele tempo lá, era um caminhãozinho pequeno, carregava 30, 40 cabeças de porco, carregava, né? 30, 40. E gavetando na tola, o comerciante ali, metendo a tola em cima, devante, atrás do caminhão em cima da carroceria. E não antes que dava em Pumirim para um negócio, para aquele outro, sentava em cima daquela tola lá, por soro de porco. Nós puxa de merda de porco, nós puxa. E sentado lá, encostava em pietra de porco, e via aquele cheiro de merda de porco, eles levava lá em Pumirim, ninguém notava niente, porque eles puxavam de porco. Em cima do caminhão, mattina bolora, preto, del botte con la brina bianca, sentai em cima do caminhão. Fui Pumirim, 20 quilômetros. Tutta a strada de terra. In pianeta, preto, chegava, levava in Pumirim duri che in piccolè.